Quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Confesso que para mim é um prazer enorme de estar aqui neste momento compartilhando com você a palavra de Deus. Até mesmo porque, como cristão, me vejo nessa responsabilidade de estar mostrando às pessoas a palavra que transforma, a palavra que liberta, que cura, que traz restauração, salvação. Espero que você também, como cristão, entenda que esta é uma responsabilidade sua, de dizer para as pessoas: olha, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria. É que há um pouco mais de 2000 anos atrás, na cidade de Belém, nasceu o Messias, o enviado de Deus, o prometido de Deus, o Verbo encarnado que veio para morrer em favor de todos, para dar salvação a todos que creem, confessarem Jesus Cristo como o Senhor. Cumpra-se com o seu papel, cumpra com a missão de porta-voz de Deus aqui nesta terra e anuncie o nome de Cristo Jesus, a palavra de Deus às pessoas. Irmãos da Igreja Batista Ebenezer, para mim é um prazer enorme estar compartilhando com vocês, com você aí na sua casa, a palavra dele. Estamos no mês de maio, um mês onde nós estamos aí sempre lembrando com intensidade maior das nossas famílias. Não que os demais meses devemos esquecer, né? Mas cada mês, cada dia, cada ano é ano de lembrarmos das nossas famílias, uma vez que ela é a base de tudo, é o alicerce que vai nos dar força para lidarmos com todas as situações fora dela, no nosso emprego, igreja, em todos os lugares, ambientes que nós passarmos. É importantíssimo fazermos com que as nossas famílias sejam estruturadas, abençoadas por Deus, logo abençoando os demais ambientes que nós, tanto homem, mulher, filhos, independente do grau de parentesco, vai estar aí na sociedade. Quero ler o texto, 2 Crônicas, aliás, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 27, que é o texto aí escolhido por vocês para este mês. O tema que vocês escolheram: minha família abençoada por Deus. A minha família, ela é abençoada por Deus. Mesmo com algumas imperfeições, que não existe família perfeita, mas nós somos felizes, porque Deus é a nossa alegria, o Senhor é a nossa alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, e ela que nos completa e que faz com que, mesmo diante das nossas diferenças, nós possamos completar uns com os outros. Espero que o seu lar seja dessa forma, que o seu lar seja feliz, realizado, satisfeito em Cristo Jesus. Vamos ler o texto? Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Olha só que bênção! Mas eu quero ler um texto, o texto-chave, base da nossa reflexão. Não vai ser este. Não vamos estar meditando neste texto, até mesmo porque eu acredito que os irmãos já estudaram muito a respeito deste texto. Vamos estar observando lá. Pegue sua Bíblia aí na sua casa, da mesma forma que nós fazemos no templo, faça aí também. Esteja sempre atento a cada reflexão, cada pessoa que está aí estudando a palavra do Senhor, do outro lado da tela, e você aí também possa estar observando os textos lidos. Mateus 6,33, um texto muito familiarizado por você, onde na ocasião o evangelista Mateus vai escrever: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, priorize Deus. É o tema dessa reflexão. Priorize Deus. Espero que você vá lembrando aí no decorrer dessa reflexão. Quero ser bem breve, para que assim não seja um vídeo muito prolongado, para que você possa ver, rever, e aprender aquilo que Deus quer te ensinar. O maior problema de muitos casamentos está relacionado à maneira como que nós priorizamos as coisas. Quando nós priorizamos as coisas certas, obviamente que a nossa família vai ser abençoada, e talvez uma bênção que vai repercutir por um longo espaço de tempo. Ao contrário de que quando nós escolhemos as coisas erradas, o reflexo negativo também pode acontecer por um espaço de tempo, causando enormes dores, desprazer,
muitas lágrimas, choros, tristezas, noites sem sono. Então nós precisamos de entender o que nós escolhemos aí dentro dos nossos lares, no nosso casamento, como pai, marido, esposa, filho, independente de qual for o grau de parentesco, mas nós precisamos de ser sábio na maneira como que nós escolhemos as coisas, priorizando as coisas certas, porque as nossas prioridades irão marcar a nossa vida completamente, refletindo em tudo, literalmente em tudo dentro dos nossos lares. Quer um exemplo? Homens ou mulheres que priorizam uma relação extraconjugal. Acredito que vocês conhecem pessoas que já tiveram essa loucura. Imagina o estrago que causa, graças a Deus porque muitos lares perdoam, mas muitos outros demais causam estrago que vai causar uma repercussão, um reflexo negativo por muito tempo ou talvez por uma vida toda, até mesmo porque muitos que priorizam uma relação extraconjugal geram aí filhos que venham se tornar filhos de pai órfãos mesmo estando vivos. Sabemos que muitos casos acontece dessa maneira. Também sabemos que muitos homens e até mesmo mulheres priorizam momentos com amigos ao invés de darem uma certa atenção maior para seus filhos, para sua esposa ou para seu marido, e lamentavelmente porque isso acontece e vai causar também reflexo negativo dentro dos lares. Também sabemos aí como exemplo pessoas, principalmente homens que priorizam futebol, mulheres que priorizam em momentos de lazeres com outras mulheres. Ei, irmão, prioriza a coisa certa. O que você tem escolhido? Quais têm sido as suas prioridades? Quais têm sido as escolhas que você tem trazido aí para a sua vida, que vai causar um reflexo dentro da sua casa? Eu quero dizer para você, prioriza apenas aquilo que é relevante. Sendo assim, refletirá de uma forma benéfica, de uma forma satisfatória na vida sua, na vida de seus filhos, de sua esposa e de todos os seus descendentes. Agindo assim, sendo sábio naquilo que você prioriza, o reflexo será de uma forma satisfatória dentro da sua família e até mesmo em toda a sua descendência. Eu quero dizer para você, priorize de uma forma correta e de uma ordem certa. Quando eu falo a respeito de priorizar na ordem certa, e volto no texto base, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A ordem certa, em termos de prioridade, está relacionada a Deus, família e igreja. Nós sabemos que Deus é a base de tudo, Deus é que nos sustenta, até mesmo porque nós devemos priorizar Deus, porque nos diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 10, que foi Ele que lançou os fundamentos da terra, foi Ele, os céus não são obras de suas mãos. Depois observe lá o texto, vai falar justamente sobre isso. E uma vez que Deus foi quem lançou os fundamentos da terra, e não apenas lançou, mas Ele controla todo o universo, e até mesmo o universo não pode o conter, porque Ele é um Deus que transcende todas as coisas, que está acima de todas as coisas. É o nosso dever estar priorizando a sua vida, priorizando Deus. E também nós vamos observar em 2 Crônicas capítulo 6, versículo 18, vai dizer que os céus e até os céus dos céus não podem o conter. Como eu já disse, porque Ele é um Deus que transcende, mesmo diante de milhares de bilhares de estrelas que existem na Via Láctea, nada pode impedir que Deus possa ultrapassar todas elas, e ao mesmo tempo que Ele ultrapassa, que Ele transcende, que Ele está lá em cima, Ele se encontra perto de nós, Ele se encontra perto de você. Ele se encontra aí por meio do teu Espírito Santo, querendo fazer a obra na sua vida, incomodar a sua vida, para que você reflita no que você tem priorizado, o que você tem escolhido de uma forma que venha a abençoar ou a amaldiçoar a sua família. E nós devemos priorizar Deus, pois nos diz o Salmo, capítulo 46, versículo 1, diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, nos momentos que nós, como lá, marido, esposa, filhos, andamos angustiados, nós precisamos de recorrer a Deus, porque Ele, de fato, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Também nós observamos, capítulo
34, versículo 15 do Salmo também vai dizer que os seus ouvidos estão atentos aí ao nosso clamor. Meu irmão, meu amigo, não sei o que você tem passado aí dentro da sua casa, não sei o que você tem vivido, se você tem vivido dias maus, mas o importante é que mesmo diante de dias maus que porventura você esteja vivendo, clame ao Senhor. Nos diz aí o Salmo 34, versículo 15, que os ouvidos dele estão prontos, estão abertos para ouvir, para te atender, para colocar aí diante de você aquilo que está dentro dos planos e os propósitos deles, não aquilo que você acha que deve ser feito. Nos diz também aí no mesmo Salmo, capítulo 34, lá no versículo 19, vai dizer que muitas são as aflições do justo. Olha só que verdade. Talvez você está aflito por causa da situação, talvez você estará aflito por causa de um filho que não te obedeceu, talvez você estará aflito por causa de uma discussão familiar, de problemas familiares, mas diz o texto, esta é uma verdade, mas uma outra verdade que este mesmo versículo vai nos dizer que mas o Senhor de todas elas o livra, todas as aflições causadas aí decorrência de alguns problemas dentro do seu lar, ou talvez no seu emprego, seja lá qual for a aflição, Deus tem poder para livrar de todas elas. E também nós precisamos de priorizar Deus, sabe por quê? Porque Ele priorizou você. Sabe como que Deus priorizou você? Olhando para você com um olhar de misericórdia, um olhar misericordioso. Estão lembrados? Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim. Priorize Deus porque Ele te priorizou. E a prioridade que Ele deu para você neste dia foi de fazer com que você viva, não consumindo você, mas te dando a oportunidade de priorizar primeiro, acima de tudo, a Ele, automaticamente priorizando para a sua vida, para a vida de sua família, aquilo que é certo, aquilo que é relevante, aquilo que vai trazer satisfação dentro da sua casa. Priorize Deus também, sabe por quê? Porque Ele priorizou você e sabe como? Te amando, olhando para você com um olhar amoroso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu Jesus Cristo para morrer em seu lugar, para morrer por você. Olha só o que Deus fez por você e o que você tem feito por Deus. Eu digo para você, eu não tenho feito nada comparado àquilo que Ele fez por mim, mas eu preciso de fazer pelo menos aquilo que eu tenho condição de fazer. E dentro deste pensamento de priorizar Deus, priorize Deus, meu irmão, minha amiga, porque Ele priorizou você. Priorizou você te dando a oportunidade de viver mais um dia. E nesta vida que você tem, é momento de reflexão, de repensar nos valores, naquilo que você tem priorizado e passar a dar valor a Deus, a buscar, pois o reino de Deus é a sua justiça e as demais coisas Ele irá acrescentar segundo as misericórdias que manhã após manhã renova sobre a sua vida. E eu quero dizer para você aí, talvez você não teve uma experiência de salvação com Cristo Jesus, nesse pensamento que eu disse que Deus priorizou você e você deve priorizar Deus, sabe como? Convido você a olhar para a palavra de Deus e encontrar um Jesus que te ama, um Jesus que é misericordioso, um Jesus que permitiu que você tenha vida para ouvir essa palavra e reflita sobre a sua vida, sobre o que você tem priorizado. Talvez você tenha priorizado drogas, talvez você tenha priorizado sexo, talvez você tenha priorizado coisas que a Bíblia chama de pecado, mas entenda que nos diz 1 João capítulo 1, versículo 9, que se você confessar os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para vos perdoar e te purificar, mas para isso é necessário que você priorize Deus, escolha Deus para a sua vida, porque Ele te ama. Nos diz a Bíblia que se você tiver este tipo de comportamento, você passará a ter novidade de vida. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez nova. Quero dizer para você, voltando aqui para a família, sabe como que a família prioriza Deus? Sabe como você, marido, esposa, filhos, independente do grau de parentesco, prioriza Deus? Vivendo os valores de Deus dentro do seu lar. Vivendo os valores de Deus, a palavra de Deus, tudo que Deus ensina a respeito de criação de filho. Não tenho tempo de citar versículos, mas entenda que a lógica de Deus é isso, é você
priorizar viver Deus, viver para Deus, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, vivendo os valores de Deus dentro do seu lar. Sabe como que você prioriza Deus? Marido, mulher, filho, vivendo uma vida de devoção, uma vida devocional permanente. Olha só que bênção este momento fez com que os lares resgatassem o culto doméstico. E Deus quer isso para você. Você precisa priorizar, ter um tempo com Deus. Muitas pessoas têm a ideia, a loucura de falar, olha, eu não tenho tempo para isso. O nosso tempo está estabelecido naquilo que nós priorizamos. Se você priorizar Deus, você vai ter tempo para Deus. Da mesma maneira que você prioriza o trabalho, que você acha tempo para trabalhar, você só não terá tempo para Deus se Deus não for prioridade para você. E eu quero dizer para você que você também deve, como família, priorizar Deus. Sabe por quê? Permitindo que Deus edifique o seu lar. Nos diz lá o Salmo 127, versículo 1, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. E sabe como que a família prioriza Deus também? Deixando Deus ser o Senhor. Deixando Deus ser o Senhor dentro dos nossos lares. Homens sendo cabeça, cumprindo aí, amando a esposa como Cristo amou a igreja, sendo protetor do lar. Mulher sendo submissa, ajudadora, aquela que vai estar aí lado a lado com seu marido, e filhos devendo a devida obediência aos seus pais. E para aqueles filhos que já são casados, honrando os seus pais. Ter lares estáveis, meu irmão, minha amiga, não é resultado do ocaso, mas é através da maneira de priorizarmos aquilo que é certo. Automaticamente priorizando aquilo que é certo, os nossos lares serão lares estáveis, lares abençoados. Minha família é abençoada por Deus, nossa família é abençoada por Deus. E o que decidirmos como prioridade marcará o resto de nossa vida. Se as prioridades não são adequadas, se altera, o desenho, o plano de Deus nas nossas vidas. E se o que é do divino é alterado, não se pode ser plenamente feliz. Priorize Deus. Tenha Deus como prioridade na sua vida, homem, mulher, filhos. Como eu já disse, independente do grau de parentesco. É o seu dever de ter Deus em tudo, em primeiro lugar, na sua vida, para que de fato as nossas famílias sejam famílias abençoadas por Deus. Um abraço a todos, que Deus abençoe as suas famílias. Quero orar por vocês. Santo Deus, diante do Senhor nós nos encontramos. Coloco diante do Senhor as nossas famílias. Coloco diante do Senhor as famílias destes irmãos que estão assistindo esta reflexão, para que sejam de fato famílias abençoadas por Ti. Ó Deus, continue na direção das nossas vidas, para que nós possamos priorizar ao Senhor, para que nós possamos escolher ao Senhor e crendo que por meio da Sua misericórdia o Senhor estará acrescentando em nossas vidas aquilo que nós precisamos para viver. Nos abençoe, nos dê dias bons em família e nos ajuda a escolhermos o Senhor acima de tudo, antes de tudo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer falar com vocês, meu irmão. Agradeço pela oportunidade. Um abraço aí, para o pastor Milton, a irmã Milka e família, ao irmão Tom, a irmã Priscila, e os filhos. Cito o nome porque são os que eu tenho mais afinidade, tá bom? Mas um abraço a todos os demais irmãos. Sinto um carinho enorme por cada um dos irmãos. Eu espero vê-los brevemente, não eu indo aí, mas que vocês possam vir aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Shalom a todos.